e nós vamos falar aqui sobre traumas de infâncias conectados à ansiedade. Eu me chamo Acrísio de Medeiros, sou terapeuta e ajudo pessoas, assim como você, a se libertarem de traumas de infância. Sejam muito bem-vindos a essa nossa live. Já aproveita aí, clica no meu perfil, me segue, bota o coraçãozinho aí pra gente começar essa noite maravilhosa. E já convido os amigos pra gente fazer uma festa aqui, falando sobre liberar traumas de infância, né? E quero fazer um bate-papo, não quero fazer uma aula não, tá? Deixa eu até relaxar um pouquinho aqui, estou um pouco tenso, que há 30 segundos atrás caiu tudo e eu tive que ligar todas as coisas novamente. Achei, nossa, vou entrar atrasado. Sabe que esse negócio de entrar atrasado é um trauma de infância. Meu pai era militar, né? E, nossa, com ele o negócio tinha que ser no horário, não podia falhar em nada. Ele contava o tempo, sabe? E por incrível que pareça, eu também sou assim. Né? Então, horário comigo, eu tenho meus mentorados e quando nós marcamos horário, né? Tem horário todos os dias da semana e 8 horas, eu 7h59 estou chamando a pessoa para começarmos. É sempre assim, né? Então imagina, 30 segundos antes de começar a live, desligou tudo aqui. Mas vamos lá. O que nós mais queremos nessa vida é dar certo, né? É ter sucesso nas nossos desejos, nossas atividades, né? É ganhar curtida, é ganhar compartilhada, né? É ser feliz, não é? Nós queremos isso, é incrível. Às vezes a gente não pensa, mas nós queremos que tudo dê certo. Até a maldade, algumas pessoas querem que dê certo, né? Uma novela, na época em que eu assistia a novela, tem 5 anos que eu não vejo televisão. Não tem televisão aqui em casa. Mas não é por nada, é porque eu resolvi não olhar mais. Mas na época das novelas, eu não me lembro qual era a novela, se era Saramandaia, alguma coisa assim. Lima Duarte, ele era um matador. E o Odorico Paraguaçu encomendou a morte de alguém para o Lima Duarte, que eu não me lembro como é que era o nome dele na novela. E aí, passado alguns dias, inclusive o Odorico Paraguaçu pagou, né, antecipadamente. Passado uns 3, 4 dias, o Odorico se arrependeu de ter encomendado a morte e foi lá falar com o Lima Duarte. Chega lá, olha, eu vim aqui para desfazer o negócio. Ele falou, senhor, me desculpa. Ele é um caipirão, né? Senhor, me desculpa. Mas agora sou eu quem quero matar. Eu peguei raiva dele. Agora eu quero matar. E eu posso devolver ou não o dinheiro para o senhor, mas não tem problema, eu vou matar. Né? Então, nossa, nós queremos que as coisas deem certo. Nós lutamos para isso. Não importando às vezes, o caminho que nós estamos fazendo para que as coisas deem certo. Imagina que algumas pessoas acordam de manhã, e talvez não seja você, eu estou falando de uma generalidade e talvez não seja você. Algumas pessoas reclamam, né? Falam, moço, para de falar isso. Não, mas não disse sobre você. Então algumas pessoas acordam de manhã e já começam a se preocupar. Puxa, será que eu vou chegar na hora certa lá no trabalho? Será que o trânsito vai estar muito congestionado? Será que o ônibus vai quebrar, vai ter muita gente? Será que o Uber vai chegar na hora certa? Será que o Uber vai me levar para algum lugar errado? Será que vai ter um acidente de trânsito? Será? Isso de manhã ele ainda nem tomou café. Será que quando eu chegar no trabalho vai ter alguma reclamação? Será que eu vou conseguir dar conta do trabalho hoje? Nossa! E se tiver muito trabalho, talvez eu nem consiga almoçar. Vou ter tempo para almoçar. Quando eu estiver voltando para casa, se estiver chovendo, e quando eu chegar em casa, se não tiver comida pronta, e eu acho que é possível que eu nem durma na hora certa, ele nem tomou café da manhã. Já parou para pensar que tem gente que é assim? Né? Que se preocupa demais. E às vezes o pensamento é tipo música chiclete, ele não sai da cabeça.
Você tem alguma coisa assim? Alguns pensamentos que ficam repetidos, e são quase pensamentos excêntricos, porque não tem nenhuma realidade. Às vezes nem vai acontecer nada disso, mas os pensamentos estão lá, rodando na sua cabeça. Então, isso é um desejo também de dar certo, mas é um caminho completamente distorcido da realidade. E onde é que isso vai parar? Esses pensamentos que eu chamo TikTok, parece o relógio, né? TikTok, 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 né? Os pensamentos. O que vai acontecer? Imagina que alguém fique pensando assim todos os dias, o dia inteiro. O que acontece com essa pessoa? Ela começa a ter dor de cabeça, porque o pensamento está o tempo todo agitado. E só pensando coisas negativas, ela não faz projeção positiva, né? Dores de cabeça. Por esses pensamentos lá na frente, só desgraceira, né? Começa a ter azia, e com isso prolongando o tempo, 1 ano, 2 anos, nessa rotina de pensamentos, preocupação excessiva, úlcera, né? Ansiedade. E aí entra a famosa doença dos dias de hoje, a ansiedade. Eu não estou dizendo que a ansiedade sempre aconteça por causa disso, tá? A ansiedade tem outros motivos também, mas eu estou fechando o negócio nesse lugar aqui. Eu quero falar disso. Pensamentos repetitivos, excessivos, que levam você a ter ansiedade. Mas antes de chegar na ansiedade, você teve dor de cabeça, azia, úlcera, um monte de outros problemas. Até você dizer, eu sou ansioso. Nossa, tem gente que eu converso, mentorados meus, alunos meus, a mão suada, não para de tremer, não é? E, puxa, isso é um sofrimento. Então, aí chega no ponto da ansiedade, a pessoa busca o médico, tá certo, porque ela já está adoecendo, né? E não só por causa disso, porque as pessoas em volta dela já percebem o sofrimento dela, e as pessoas em volta dela também estão sofrendo. Aí diz, bicho, vai no médico, pelo amor de Deus. Ele vai no médico. O médico vai dar o quê? Um remedinho para ansiedade. Mas, puxa vida, será que o problema é a ansiedade? Você acredita nisso? Que o problema seja a ansiedade? A gente está tratando a pontinha do iceberg, lá na frente, né? E é possível e muito provável, nesse caso específico, que se parar de tomar o remédio vai voltar a ansiedade de novo, porque a chama está lá ligada. É tipo assim, aquecedor a gás. Quando a água não está ligada, aberta, o aquecedor ele não está ligado, só tem uma chamazinha bem pequenininha, lâmpada, como se fosse a lâmpada piloto, né? E quando você abre a água, aquela chamazinha vai acender o restante do gás. E assim ficamos nós. Você toma um remedinho para ansiedade, a chama piloto está acesa lá esperando. Tá bom, vou ficar esperando. Quando parar de tomar o remédio, a gente acende tudo de novo e puf, acende o fogo, né? Então, presta atenção, o que nós queremos? Nós estamos trabalhando a ansiedade. Caramba, então esse não é o propósito dessa nossa conversa hoje. O propósito da nossa conversa hoje é identificar a causa dessa ansiedade. E eu disse dessa, porque ansiedade é como dor de cabeça. É uma metáfora, tá? Ansiedade é como dor de cabeça. Você não vai tomar um remédio para dor de cabeça sem saber de onde está vindo a dor de cabeça. A dor de cabeça é proveniente de uma inflamação no nervo do seu ouvido, otite, ou é um problema de vista, ou é um problema de dente, ou é um problema de má digestão, ou é um problema de pensamentos acelerados. Qual é a causa da dor de cabeça? Então, assim, a ansiedade, ela pode ter várias causas, e eu estou trazendo uma específica, lembra? Pensamentos excessivos, negativos, repetitivos, que chegam a adoecer seu fisiológico.
e que chegam a levar você à ansiedade. Então, é sobre esse que eu quero falar. E ele tem uma causa. Você já deve saber qual é a causa que eu vou trazer, né? Eu já disse lá na entradinha da nosso bate-papo. Então, nós não vamos falar de ansiedade. Você vai ajustar isso, você vai se livrar dessa ansiedade pela origem e não pelo efeito, tá bom? Vamos lá. Um exemplo disso também. Você já ouviu falar que quando a pessoa bebe e fica de ressaca, alguns dizem assim, bebe outra que para a ressaca. Então a pessoa fica manguaçada o tempo todo para não entrar de ressaca. É tomar o remédio para não ter ansiedade, entende? É claro que, poxa, em algum momento da vida vai ser preciso o apoio do medicamento, mas o apoio nesse caso, sabe? E não você ter que passar a vida tomando o medicamento. Tem algo desequilibrado aí. Vamos falar então. Vantagens de nós irmos à causa. Será que tem a crise de vantagem de ir à causa? Não é melhor tomar um remedinho e ficar feliz? Ficar feliz? É rápido, né? A gente quer coisa rápida, quer ou não quer? A nossa sociedade é uma sociedade... Nós fomos criados assim. Puxa, imagina como era difícil. Eu sou louco para ter um fogão a lenha. Eu e minha esposa somos apaixonados por um fogão a lenha. Nós não construímos o nosso ainda, nós só construímos a nossa casa, nós dois mesmo, né? Nós fomos os pedreiros dessa casa, os engenheiros dessa casa, os arquitetos dessa casa, os pintores dessa casa. E não tivemos tempo de fazer o nosso fogão a lenha. Mas imagina, fogão a lenha, você tem que acender a lenha. Mas antes de acender, você tem que pegar a lenha. A lenha não está pronta. Você tem que encontrar uma madeira seca, porque se você cortar uma árvorezinha, ela está verde, ela não vai queimar. Então você tem que buscar, preparar, ou cortar com muito tempo de antecedência, né? Aí você vai pegar a madeira, que um pouquinho dela já tem que estar guardada para ela não pegar umidade. Vai colocar a madeira lá, mas você não pode acender a madeira grossa, você tem que começar acendendo por uns galhos fininhos, né? Talvez colocar um pouquinho de papel. No Paraná se chama de grimpa, aquelas folhas do pinheiro do Paraná, da araucária, né? Aquilo pega um fogo legal. Outros usam palha do milho, né, seca, e para começar a tocar fogo naquela lenha mais grossa, tudo isso, mão de obra, né, para acender um fogo, para poder fazer a comida ou fazer um café. Que horas deveria se acordar alguém para fazer um café de manhã com esse processo todo? Puxa, hoje as coisas são tão rápidas, não é? A gente consegue as coisas muito rápido e a gente acha que o nosso corpo, que as nossas histórias, nossos traumas, as nossas conquistas devam ser assim rápidas como acender a luz, clique, como acender o fogão. Não precisa nem tocar fogo, bzz, às vezes só virando o botão já bzz, né? Então, e a gente acha que a vida é assim, e a vida não é assim. É preciso empenho, esforço. Bom, então, qual é a vantagem de nós irmos à causa dessa ansiedade, desse pensamento, dessa preocupação medonha que eu tenho? Qual é a vantagem? Que eu não vou resolver somente a ansiedade, eu vou resolver outros problemas que antecedem a ansiedade. Você viu que eu contei a historinha. O que leva a chegar à ansiedade? A ansiedade não aparece de repente. Você antes já teve outras situações que levaram a descontrole para chegar na ansiedade, inclusive adoecimento físico. Então, se você tomar um remédio para ansiedade, você não vai consertar o problema físico, fisiológico, né? Mas se você for a causa, lá na origem do que provoca ansiedade, você vai ajustar todo esse caminho que você fez. Puxa, que legal.
Outra coisa, você vai ajustar os seus pensamentos repetitivos de preocupação repetitiva, né, excessiva. O TikTok que não para. Às vezes você perde sono com esses pensamentos. Às vezes você perde trabalho com esses pensamentos. Às vezes você está numa reunião e vem os pensamentos. E talvez perca coisas até muito mais prazerosas por causa desse pensamento. Né? Ai, não me deixa entrar nesse lado que aí solta o pensamento. Outra coisa, que a vantagem de ir à origem, à causa do que provoca essa ansiedade em específico. Saúde física. Lembra que eu falei sobre azia, dor de cabeça, úlcera? Tem outros adoecimentos, tá? Saúde física, saúde mental, saúde emocional, só indo lá na origem, que é o que eu quero propor para você agora. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre essa origem da ansiedade e como tratá-la. Indo à origem, você vai ganhar tudo isso. Caramba, é muita coisa. Não vale a pena trocar um remedinho por buscar na origem? Claro que vale. Para com a pressa. Vamos acender o fogo lá do fogão a lenha. Para com a pressa. Essa pressa atrapalha até a nossa vida de namoro, né? Vai devagar, vai assoprando a lenha. Né? Outra coisa que a gente ganha é qualidade de vida nos relacionamentos, na profissão. Olha quanta coisa é impactada quando eu vou na origem. Tá bom, Acrísio, vai na origem ou não vai? Então, nós vamos lá, nós vamos na origem. Por onde começar essa busca na origem? Bom, primeira coisa, aceitando que você tem uma causa para essa ansiedade, a origem. E essa causa, ela não começou hoje, ela começou há muito tempo atrás. E que você, segunda coisa, você foge dessa causa. Então, se você foge, não é fácil aceitar, né? Algumas pessoas, que nos vídeos que eu posto, você deve ter assistido, assista aos vídeos, tá? Os vídeos estão mais curtinhos, mais rápidos para serem entendidos. E aí, 2 vezes por semana eu venho nessa conversa com você, mais longa, né? E algumas pessoas dizem, não, eu não tenho trauma não. Pois é, então, colocar venda nos olhos, né? Então, primeira coisa para você poder ir à causa, aceitar que existe uma origem e que ela não está no hoje e que você foge dela. Foge não conscientemente, inconscientemente, tá? Por isso a resistência. Alguns resistem tanto que dizem, eu não tenho trauma. Eu não tenho trauma. Né? Ó, vamos lá. Qual a causa do surgimento dessa origem? E que eu chamo, eu vou dar o nome dela agora, tá? A causa disso tudo foi um acontecimento. Aconteceu um dia lá na sua infância. A infância é um momento precioso para nós. Se você é pai ou mãe, né? Pensa nisso, tá? A infância, dos 3 aos 4, isso que nós estamos falando hoje, ansiedade e preocupações excessivas, estão nesse momento, 3 a 4 anos. A infância é um momento precioso para que nós possamos crescer com saúde o resto da vida. Imagina que nos 3 e 4 anos, você que está aqui comigo, não tenha recebido os cuidados necessários que eu vou dizer mais à frente. Você está com essas preocupações descontroladas, está com ansiedade muito séria, com pensamentos enlouquecidos por causa dos 3 e 4 anos, já pensou? Então, se você é pai e mãe, cuida bem do seu filho nessa idade, em todas até os 12 anos, né? Porque cada uma tem algo muito forte. Mas vamos lá. Houve um acontecimento na sua infância que marcou você. E quando eu digo marcou, é diferente do que fazem com o gado. Eles marcam de fora para dentro, né? Na pele, de fora para dentro.
Quando eu digo marcou, não existe apenas o que fizeram, mas como eu absorvi, como eu peguei isso. Então, além de ter o que fizeram, e o que fizeram são pessoas, tem como eu absorvi. Mas não vamos deixar só a culpa nas pessoas, né? Vamos deixar no ambiente também, porque o ambiente faz isso. O ambiente faz isso. Então, esse acontecimento trouxe um impacto grande para você e que você precisou usar um papel, adotar um papel que você acreditou que devesse ser o seu verdadeiro papel, sua identidade. Você deixou de ser quem você era, você passou a desacreditar em quem você era. Aliás, você não sabe quem você era. Porque é nessa idade, 3 e 4 anos, que nós tomamos consciência do mundo. Quem somos nós? Tomamos consciência. Agora imagina que com 3 e 4 anos eu sofro algo tão forte. Essa é a consciência de quem eu sou? De quem eu sou? Não. Então, olha só, eu passo a acreditar que eu sou aquilo. Mas na realidade, eu sou o que está no meu inconsciente. Porque eu sou muito mais do que o que eu sei sobre mim. E lá nos 3 e 4 anos eu passei a saber algo sobre mim que não era eu. Não só pelo ambiente, pelas pessoas, como por mim mesmo. E aí eu me perdi de mim. E assim somos nós. Mas todos nós tivemos um trauma que mexe com a nossa identidade e a gente se perde da gente. Bom, então, trauma de infância é isso, tá? Um acontecimento. A gente dá o nome de trauma de infância. Tem vários tipos de trauma, não vou falar deles agora, não é o momento. Bom, como ir, então, ao trauma de infância? Por que o trauma de infância gera essa ansiedade louca? Porque eu precisei fugir do trauma, eu precisei evitar o trauma, eu precisei esquecer o trauma. Essas 3 coisas foram muito importantes nessa constituição de quem eu sou e para chegar nessa ansiedade. Eu fugia do trauma, eu evitava o trauma e eu quis esquecer o trauma. Estou começando a chegar em qual é esse trauma. Qual é esse trauma, então? O trauma traz dor, né? Traz sofrimento. Imagina uma criança que tenha percebido que ela valia pouco, pouco mesmo. Imagina você, eu tenho pouquíssimo valor. Que situação pode acontecer na vida de uma criança para ela pensar nisso? Ela não chega a elaborar dessa forma, ela sente isso. Que situação? Pensa aí. Imagina uma criança sozinha, uma aluna minha, uma mentorada, ela disse assim, Acrísio, teve um dia que nós fomos despejados. Eu devia ter 5 anos para chegar a esse ponto de ser despejado da casa, né? E foi à noite, Acrísio. E nós saímos à noite andando, eu e minha família. Eu era criança. E meus pais acharam uma casa abandonada. A casa cheirava fezes, urina. E foi lá que nós passamos aquela primeira noite. O que uma criança nessa idade sente sobre o ambiente? Não tem porta, não tem janela. Ali era um lugar de drogados, de pessoas da rua, como eles estavam passando a ser. Olha só a dor. Qual é o medo da criança ali? Vocês imaginam? Imaginam o medo? O medo era a insegurança total. O que poderia acontecer? Qual era o risco, o perigo?
Como essa criança começa? Ela estava totalmente indefesa. O ambiente provocou isso nela. Só o ambiente? Não. Os pais a deixaram indefesa. Porque não eram pais cuidadosos para chegar nesse ponto do despejo. Os pais também estavam bêbados naquela noite. Eles não deram proteção para ela. Então ela não confiava no ambiente e não confiava nos pais. Ela estava totalmente indefesa. Aí imagina os pensamentos dela. Eu valho menos ou não valho nada? E isso gera toda essa confusão que chega nos dias de adulta de hoje. Ela é uma pessoa altamente ansiosa. E você quer saber quem é mais ansiosa do que ela? A filhinha de 4 anos de idade dela. Incrível. Essa filha parece que repete toda a ansiedade que a mãe tem na vida, joga na filha. Então ela é assim. E não é só esse problema de eu me sentir inseguro nesse ambiente. A casa é uma casa carente, né? Eu me sinto inseguro. Como é uma casa carente? Uma outra pessoa que também tem uma insegurança muito grande, ela foi molestada por um tio na casa dela, num dia em que estavam a mãe, os tios, na varanda, na sacada do prédio, do apartamento, e ela estava no quarto assistindo televisão com outras primas, e o tio aparece, se deita na cama e mexe nela. Ela sentiu que aquela casa não dava proteção para ela. Quem mais não dava? A mãe. A mãe que não dava proteção para ela também. Porque a mãe tinha sido molestada pelo próprio pai. E ela sabia de outras histórias dos irmãos dela. O tio da menina, que se afastou e foi para o quarto. E ela, então a menina diz: minha mãe não me deu segurança. Minha mãe sabia do que estava acontecendo e não me protegeu. Lembra que eu disse que o ambiente pode provocar isso, mas também a percepção da pessoa. Quantas mulheres dizem: minha mãe não me protegeu? Mas como sua mãe não protegeu? Ela sabia que isso estava acontecendo? Não. Mas depois eu contei para ela e ela disse que era mentira. Então, no evento, a mãe não protegeu, mas a mãe não sabia. Depois do evento, a mãe silenciou. Aí ela conclui que no evento a mãe sabia. Então mistura tudo, mas não importa, é um evento traumático para a criança, né? Então, essas duas coisas, a sensação de valer menos, de não ter segurança, de não ter sido protegida, e isso inclui eventos de abuso sexual, provocam essa falha interna, né, na criança, que vai crescer com ela. Bom, ela se sente incapaz, insegura e vulnerável. O que uma pessoa que se sente incapaz, insegura e vulnerável, como ela olha os acontecimentos? De boa? Ela chega sem nem se preocupar? Claro que não, né? Ela chega amedrontada. Eu sou insegura, eu sou vulnerável, qualquer um pode mexer comigo. Eu sou inseguro, sou incapaz de lidar com isso. Então ela já chega com medo. Mas antes de ela chegar, ela já fica pensando. Então foi algo que ela se preparou a vida inteira. Esse era o mecanismo de defesa dela, para ela poder lidar com essa baita insegurança interna dela. Só que ela não percebeu que ela estava crescendo, que ela estava ficando forte, que ela podia dizer não, que o ambiente era diferente. Mas só que ela não adaptou. A criança continua lá dentro e é a criança quem reclama. É a criança quem reclama. Nós dentro de nós temos a criança ali. Bom, então o comportamento adquirido foi pensamentos de preocupação exagerada, adquirido lá na infância, a partir daquele trauma que ela teve. Entende? Não é o hoje, é o ontem. Bom,
Então ela adquiriu pensamentos de preocupação exagerada e que hoje geram ansiedade, porque esse pensamento de preocupação exagerada é muito grande, é muito grande. Ele se torna o mundo dela, porque ela está pensando, isso começa a ter concretude aqui dentro, e ela acaba acreditando que isso vai acontecer, e ela adoece por medo, pavor, pânico. Pânico vem disso. Pânico vem disso. Né? E ela fica o tempo todo pensando o que pode acontecer. E se eu não der conta? E se eu não der conta? Né? É quando vem a ansiedade. Bom, esse é o cenário, tá? Esse é o cenário. Com esse cenário, nasce o jeito errado de fazer. O jeito errado é a preocupação excessiva. Ela adquiriu esse hábito e nasce um jeito errado de fazer. Lembra que eu disse que todos nós queremos que tudo dê certo? Nesse afã de querer que as coisas deem certo, a gente faz. Só que a gente não sabe que está fazendo de um jeito errado. E ela, a criança, passa por um trauma de infância desse, ela aprendeu a se proteger dessa forma. Então ela continua dessa forma, e esse é um jeito errado. Preocupação excessiva. Os problemas se tornam ideias fixas. E ela pensa nisso o tempo todo. O tempo todo. Com todas as coisas. E a mente fica totalmente tomada. Imagina a energia mental, psíquica, que uma pessoa dessa, que pode ser você que me ouve, despende. Com esses pensamentos o tempo todo. Nossa! Deve ser uma loucura, não é? Bom, então tem um jeito certo para fazer com esses pensamentos de preocupação excessiva. Quer saber? Ó, a preocupação, ela também tem um lado bom, desde que ela não seja astronômica, como eu estou narrando aqui. A preocupação também ela é boa, porque ela me faz tomar algumas medidas boas de precaução, né? Poxa, imagina, eu vou ter um encontro amanhã com uma pessoa que eu amo muito e que tem uma semana que eu não a vejo. Eu não vou escangalhado, né? Sem tomar banho, sem barbear, de qualquer jeito, não é mesmo? Então a preocupação é boa nesse sentido. Então, a preocupação me dá um alerta, mas se esse sinal de alerta fica ligado o tempo todo, ela deixa de ser boa. É importante que eu tenha um tempo certo, exato, para eu me preocupar. Não é hora de me preocupar agora. Então eu marco um momento no meu dia. Isso é estratégico. Se eu marcar um tempo certo para eu sentar e pensar nos problemas, eu passo o resto do dia livre. Se eu não fizer isso, o meu dia fica cheio dessa preocupação. Mesma coisa com a noite. Eu acordo à noite, eu não vou dormir porque eu fico preocupado. Então, peraí. Eu acordo à noite, começo a pensar, peraí, deixa eu escrever. Vou escrever isso, porque eu fico pensando para não esquecer, né? Amanhã. Então eu escrevo, agora eu vou dormir. Amanhã está tudo escrito, eu vou resolver. E você descansa. Tem outro jeito errado. Eu fico pensando que se eu enfrentar o medo, eu vou fracassar. Vai dar errado. Então esse é um outro jeito errado. De pensar que vou fracassar. Eu nunca penso que vai dar certo. É possível pensar que vai dar certo, Cris? É possível sim. Você alimenta esse pensamento negativo em você. Você alimenta e você fica vendo as coisas pelo lado errado, pelo lado negativo, né? Então olha pelo lado positivo, você vai ter que enfrentar. Olha pelo lado positivo. Ah, mas aí eu não estou sendo precavido. Precaução é outra coisa, né? Vou dar um passo a passo para você. O jeito certo de lidar com esse jeito errado, né? De se eu enfrentar vai dar errado. O jeito certo, confie em você. Você já cresceu, você tem capacidades, você é competente. As pessoas não querem abusar de você como abusaram no passado, entende? Não querem. Então, pensa na solução e não no problema, tá? Passo a passo agora para a gente poder se libertar de alguns traumas. Vamos lá. Primeiro, eu acabei de dar uma dica, e é ela. Pensa
faz um upgrade de você. Você cresceu. Você não é mais aquela criança que estava lá indefesa, naquela casa que você corria riscos. Você não é mais aquela criança que você foi abusada sexualmente. Você não é aquela criança que você foi maltratada excessivamente. Você cresceu. Você cresceu. Não, você não é aquela criança. E você pode dizer, chega, eu não quero mais ser tratado assim. Entende? Você pode. Você pode. Mas é que quando você vê, as pessoas que têm fobia, eu tive uma colega, eu fiz filosofia em Curitiba, na Universidade Católica do Paraná. Eu tinha uma colega lá, ela era portuguesa, chamava Ana Isabel. Seria tão bom se ela estivesse ouvindo, né? E aí, uma vez nós fomos na Serra da Graciosa, nossa turma, descendo, era noite. Não vamos assistir aula amanhã não, era de manhã o curso. Vamos lá na Serra da Graciosa à noite tomar um vinho. Aí nós fomos descendo. Caramba, eu nunca tinha visto alguém se assustar com uma borboleta como ela se assustou. Ela saiu correndo, foi difícil alcançar essa moça. O desespero. Eu fiquei pensando, nossa, o que uma borboleta faz com alguém? Ela tem uma anteninha assim, tão sensível, né? O que uma borboleta faz? E aí eu fiquei imaginando o tamanho do medo na cabeça dela era maior do que a própria realidade. E então é assim, você cresceu. Você não é mais aquela criança indefesa. Você cresceu. Primeiro passo. Fale isso para você. E não é para você. Traz sua criança, imagina sua criança, aquela criança que sofreu, e fala com ela. Ô minha criança, eu amo você. Você cresceu. Eu estou aqui para ajudar você. Se lá na sua infância, papai e mamãe não te ajudaram, não te acolheram, não deram a proteção que você merecia, eu cresci e eu te dou essa proteção. Fala para sua criança isso. Muda esse padrão mental em você. Bom, vamos lá. Segundo, o passado não existe mais. O passado passou. O passado só existe aqui dentro. Nesse mundo não existe mais. Isso serve para você entender que você hoje está seguro, segura, e que você é capaz de lidar com qualquer problema que aconteça, sabe? Terceiro, você é muito maior do que tudo isso que lhe aconteceu, muito maior. Lembra que eu falei sobre a identidade no começo da live? Quando nós passamos por aquele problema, nós perdemos o direito, a oportunidade de saber quem nós éramos, e nós nos confundimos com aquele evento e nós assumimos o papel de fraco, fraca, incapaz. Está na hora de recuperar a sua essência e dizer: eu sou maior do que isso que aconteceu. Eu sou muito capaz, eu sou competente, eu sou seguro. Quarto, você é capaz de lidar com o caminho que escolher trilhar. Você é capaz de lidar com o caminho que você escolher trilhar, e não importa qual seja, você é capaz. Fala isso para você. E você vai se libertar desse trauma de infância que trouxe você até hoje, com muitas preocupações exageradas, com uma ansiedade enorme, com um sentimento de incapacidade, de menos-valia. E por último, me acompanha, curte, compartilha e deixa aqui no descritivo quais foram as suas percepções durante essa live, em que eu falei sobre um trauma específico da infância, que é a percepção de que eu valho menos lá na infância, de que eu tenho pouquíssimo valor para aquela casa, para aquelas pessoas, e que eu me senti vulnerável, incapaz, indefesa, e que eu precisei olhar para o mundo com essa preocupação. Vão abusar de mim, vão me enganar, vão me destruir, eu não sou capaz.
Eu cresci com esse mecanismo de defesa, de olhar para o mundo, o que vai dar errado, o que vai dar errado, o que vai dar errado. Só que esse pensamento me consome, ele se torna muito maior do que a própria realidade. E isso me destrói, faz mal para a minha saúde física, eu tenho dores de cabeça, eu tenho úlcera, eu tenho ansiedade que me consome, me dá taquicardia, me faz ter uma sensação de morte. Então a solução não está no remédio para a ansiedade, mas na solução da causa, naquilo que originou meus traumas de infância. Quero agradecer a você de ter participado dessa live. Se você gostou, deixa o seu like, o seu joinha, se inscreve no meu canal. Terça-feira que vem, às 20h20, em ponto, estaremos aqui para falar de mais uma conexão entre o presente e o passado. E o que nós podemos fazer para ajustar o passado e ter nossa essência de volta, forte, fortalecedora. Você é capaz. Um abraço muito grande. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana que se aproxima. Tudo de bom. Obrigado, tá, gente, por ter estado aqui.